Quebrando o hábito de ser você mesmo, Joe Dispenza. Capítulo 2. Superando seu ambiente. A essa altura, creio que você esteja começando a aceitar a ideia de que a mente subjetiva tem um efeito sobre o mundo objetivo. Pode até estar interessado em admitir que um observador pode afetar o mundo subatômico e influenciar um evento específico simplesmente colapsando um único elétron de uma onda de energia em uma partícula. Nesse ponto, você também pode acreditar nos experimentos científicos de mecânica quântica que discuti, que provam que a existência controla diretamente o mundo diminuto dos átomos, pois esses elementos são constituídos fundamentalmente de consciência e energia. Isso é física quântica em ação, certo? Mas talvez você ainda esteja na dúvida quanto ao conceito de que sua mente tem efeitos mensuráveis e reais em sua vida. Você pode estar se perguntando como é que minha mente pode influenciar eventos importantes de modo a mudar minha vida? Como posso colapsar elétrons em um evento específico chamado de uma nova experiência que desejo ter em algum tempo futuro? Eu não ficaria surpreso se você estivesse questionando sobre sua capacidade de criar experiências reais no mundo mais amplo da realidade. Meu objetivo é que você entenda e possa ver em ação como seria possível haver uma base científica para aceitar que seus pensamentos podem criar sua realidade. Porém, quanto ao incrédulo, gostaria que cogitasse a possibilidade de que seu modo de pensar afeta diretamente sua vida. Continue revisitando pensamentos e sentimentos familiares e continuará criando a mesma realidade. Se você consegue aceitar esse paradigma como uma possibilidade, então, por pura lógica, também teria de concordar que o seguinte é possível. Para criar algo diferente daquilo com que está acostumado em seu mundo pessoal, você tem que mudar o modo como pensa e sente a cada dia. Senão, ao pensar e sentir da mesma forma que ontem e anteontem, você continuará a criar as mesmas circunstâncias em sua vida, que farão com que experimente as mesmas emoções, que influenciarão você a pensar de modo equivalente a essas emoções. Assumindo uma posição de risco aqui, permita-me comparar essa situação com o proverbial hamster na roda. Ao pensar continuamente em seus problemas, consciente ou inconscientemente, você só criará mais do mesmo tipo de dificuldade para si mesmo. E talvez você pense tanto em seus problemas porque foi seu pensamento que inicialmente os criou. Talvez seus problemas pareçam tão reais porque você revisita constantemente os sentimentos familiares que inicialmente geraram o problema. Se você insiste em pensar e sentir de modo equivalente às circunstâncias de sua vida, você reafirma essa realidade particular. Assim, nos próximos capítulos quero focar no que você precisa entender a fim de mudar. Para mudar, seja maior que seu ambiente, que seu corpo, que o tempo. A maioria das pessoas enfoca 3 coisas na vida: seu ambiente, seu corpo e o tempo. Não apenas focam nesses 3 elementos, como pensam igual a eles. Mas, para quebrar o hábito de ser você mesmo, é preciso pensar maior do que as circunstâncias de sua vida, ser maior que os sentimentos que memorizou em seu corpo e viver em uma nova linha de tempo. Se você quer mudar, deve ter um eu idealizado em seus pensamentos, um modelo que possa emular, que seja diferente do e melhor que o eu que existe hoje em seu ambiente, corpo e tempo particulares. Todo grande personagem da história soube como fazer isso, e você pode alcançar essa grandeza em sua vida uma vez que domine os conceitos e técnicas que vêm a seguir. Neste capítulo, enfocaremos como você pode superar seu ambiente
e preparar o terreno para os 2 capítulos seguintes, nos quais discutiremos como superar seu corpo e o tempo. Nossas memórias compõem nosso ambiente interno. Antes de começarmos a falar sobre como é possível quebrar o hábito de ser você mesmo, quero apelar a seu bom senso por um momento. Como teve início o hábito de pensar e sentir da mesma forma repetidamente? Só posso responder essa pergunta falando do cérebro, o ponto de partida de nossos pensamentos e sentimentos. A atual teoria neurocientífica diz que o cérebro é organizado para refletir tudo o que sabemos em nosso ambiente. Toda a informação a que fomos expostos ao longo da vida, na forma de conhecimento e experiências, é armazenada nas conexões sinápticas do cérebro. Os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, a variedade de coisas que possuímos e com que estamos familiarizados, os lugares que visitamos e em que vivemos em tempos diferentes de nossa vida, além da miríade de experiências que tivemos ao longo dos anos, estão todos configurados nas estruturas do cérebro. Até o vasto conjunto de ações e comportamentos que memorizamos e repetidamente desempenhamos durante a vida estão gravados nas intrincadas dobras de nossa massa cinzenta. Portanto, todas as nossas experiências pessoais com pessoas e coisas em tempo e lugares específicos estão literalmente refletidas nas redes de neurônios, células nervosas, que compõem o nosso cérebro. Como chamamos coletivamente todas essas memórias de pessoas e coisas que experimentamos em tempos e lugares diferentes de nossa vida? De ambiente externo. Na maior parte, nosso cérebro é igual ao nosso ambiente, um registro de nosso passado pessoal, um reflexo da vida que tivemos. Durante as horas de vigília, enquanto interagimos rotineiramente com os diversos estímulos de nosso mundo, nosso ambiente externo ativa vários circuitos cerebrais. Como consequência dessa resposta quase que automática, começamos a pensar e reagir igual ao nosso ambiente. À medida que o ambiente nos faz pensar, redes familiares de células nervosas disparam aquelas experiências prévias refletidas, já conectadas no cérebro. Em essência, pensamos automaticamente de maneiras familiares derivadas de memórias passadas. Se os seus pensamentos determinam sua realidade e você continua a ter os mesmos pensamentos, que são um produto e reflexo do ambiente, você continuará a produzir a mesma realidade dia após dia. Assim, seus pensamentos e sentimentos internos correspondem exatamente à sua vida externa, pois é sua realidade exterior, com todos seus problemas, condições e circunstâncias, que influencia como você pensa e sente em sua realidade interior. Memórias familiares mentalizam a reprodução das mesmas experiências. Todos os dias, quando você vê as mesmas pessoas, seu chefe, por exemplo, e sua esposa e filhos, faz as mesmas coisas, dirige até o trabalho, executa as tarefas diárias e faz a mesma atividade física, vai aos mesmos locais, seu café preferido, a mercearia que frequenta e seu local de trabalho, e olha para os mesmos objetos, seu carro, sua casa, sua escova de dentes e até o seu próprio corpo, suas memórias familiares relacionadas ao mundo conhecido o levam a mentalizar a reprodução das mesmas experiências. Poderíamos dizer que o ambiente está, de fato, controlando sua mente. Como a definição neurocientífica de mente é cérebro em ação, você repetidamente reproduz o mesmo nível mental ao mentalizar quem você pensa que é em referência ao seu mundo externo. Sua identidade fica definida por todas as coisas externas, pois você se identifica com todos os elementos que compõem seu mundo exterior. Assim, você está observando sua realidade com uma mente que é igual a ela. Portanto, você colapsa as infinitas ondas de probabilidades do campo quântico
em eventos que refletem a mente que você usa para experimentar a sua vida. Você cria mais do mesmo. Talvez você não pense que seu ambiente e seus pensamentos sejam tão rigidamente semelhantes e que sua realidade seja tão facilmente reproduzida. Mas quando considera que seu cérebro é um registro completo de seu passado e sua mente é o produto de sua consciência, em certo sentido, você estaria sempre pensando no passado. Ao responder com o mesmo hardware cerebral que corresponde ao que você lembra, você está criando um nível mental idêntico ao do passado, pois seu cérebro está disparando automaticamente circuitos existentes para refletir tudo o que você já sabe, experimentou e, portanto, pode prever. De acordo com a lei quântica, que a propósito ainda assim trabalha para você, seu passado agora está se tornando seu futuro. Raciocine. Quando pensa a partir de suas memórias passadas, você só pode criar experiências passadas. Todos os conhecidos de sua vida levam seu cérebro a pensar e sentir de maneira familiar. Assim, criando resultados conhecíveis, você reafirma continuamente sua vida como a conhece. E como seu cérebro é igual a seu ambiente, a cada manhã, seus sentidos conectam você à mesma realidade e iniciam a mesma corrente de consciência. Todos os dados sensoriais do mundo exterior, processados por seu cérebro via visão, olfato, audição, tato e paladar, ativam seu cérebro a pensar igual a todas as coisas familiares em sua realidade. Você abre os olhos e sabe que a pessoa deitada ao seu lado é sua esposa devido às experiências de vocês juntos no passado. Você ouve um latido do lado de fora do quarto e sabe que é seu cachorro querendo dar uma volta na rua. Você sente uma dor nas costas e lembra que é a mesma dor sentida ontem. Você associa seu mundo familiar exterior a quem você pensa que é, lembrando de si mesmo nesta dimensão, nesse tempo e espaço particulares. Nossas rotinas, plugando no passado. O que a maioria de nós faz todas as manhãs após sermos plugados à realidade por esses lembretes sensoriais de quem somos, onde estamos, etc., bem, permanecemos plugados nesse eu do passado, seguindo um conjunto inconsciente extremamente rotineiro de comportamentos automáticos. Por exemplo, você provavelmente acorda no mesmo lado da cama, coloca o roupão do mesmo jeito de sempre, olhando-se no espelho para lembrar quem é e toma banho seguindo uma rotina automática. Em seguida, se arruma para ter a aparência esperada por todos e escova os dentes da maneira usual memorizada. Bebe café em sua caneca favorita e come o desjejum costumeiro de cereais. Coloca a jaqueta que sempre usa e inconscientemente fecha o zíper. A seguir, dirige automaticamente até o trabalho por uma rota conveniente costumeira. No trabalho, faz as coisas usuais que memorizou como fazer muito bem. Vê as mesmas pessoas que ativam as mesmas reações emocionais, o que faz com que você tenha os mesmos pensamentos sobre essas pessoas, seu trabalho e sua vida. Mais tarde, volta para casa apressadamente, para poder comer às pressas, para se apressar para assistir seu programa de TV favorito, para ir correndo para a cama para poder se apressar e fazer tudo isso de novo. Seu cérebro mudou alguma coisa que seja neste dia? Por que você espera secretamente que algo diferente aconteça em sua vida quando tem os mesmos pensamentos, executa as mesmas ações e experimenta as mesmas emoções todo santo dia? Não é essa a definição de insanidade? Todos nós ficamos presos nesse tipo de vida limitada uma vez que outra. Agora você entende o porquê. No exemplo acima, é seguro dizer que você está reproduzindo o mesmo nível mental todos os dias. E, se o mundo quântico mostra que o ambiente é uma extensão de sua mente,
e que mente e matéria são uma única coisa, então, enquanto sua mente permanecer a mesma, sua vida ficará no status quo. Assim, se o ambiente permanece o mesmo e você reage pensando da mesma forma, de acordo com o modelo quântico da realidade, você não deveria criar mais do mesmo? Pense da seguinte forma: os dados permanecem os mesmos, portanto, o resultado tem que ser o mesmo. Como então você pode criar algo novo? Conectando a tempos difíceis. Existe uma outra possível sequência que devo mencionar no caso de você continuar a disparar os mesmos padrões neurais ao viver sua vida do mesmo jeito todos os dias. Cada vez que responde à sua realidade familiar recriando a mesma mente, ou seja, estimulando as mesmas células nervosas para fazer o cérebro trabalhar do mesmo jeito, você conecta seu cérebro para que corresponda às condições habituais de sua realidade pessoal, sejam elas boas ou más. Existe um princípio de neurociência chamado Lei de Hebb. Basicamente, afirma que células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. A teoria de Hebb demonstra que se você ativa repetidamente as mesmas células nervosas a cada vez que elas forem acionadas, ficará mais fácil para que disparem em uníssono de novo. Consequentemente, esses neurônios desenvolverão um relacionamento de longo prazo. Assim, quando uso o termo conectado, significa que agrupamentos de neurônios disparam tantas vezes do mesmo modo que se organizaram em padrões específicos de conexões duradouras. Quanto mais essas redes de neurônios disparam, mais se conectam em rotas estáticas de atividade, como o tempo, o pensamento, comportamento ou sentimento repetido frequentemente, qualquer que seja ele, se tornará um hábito inconsciente automático. Quando seu ambiente influencia sua mente a esse ponto, seu hábito torna-se seu habitat. Assim, se continua pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas e sentindo as mesmas emoções, você começa a conectar seu cérebro em um padrão definido que é o reflexo direto de sua realidade definida. Consequentemente, ficará mais fácil e natural para você reproduzir a mesma mente momento após momento. Esse ciclo inocente de respostas faz com que seu cérebro e sua mente reforcem ainda mais a realidade particular que é o seu mundo exterior. Quanto mais você dispara os mesmos circuitos reagindo à sua vida externa, mais você conecta seu cérebro para que seja igual ao seu mundo pessoal. Você ficará neuroquimicamente ligado às condições de sua vida. Com o tempo, começará a pensar dentro da caixa, pois seu cérebro irá disparar um conjunto definido de circuitos que então vão criar uma assinatura mental muito específica. Essa assinatura é chamada personalidade. Como você forma o hábito de ser você mesmo? Como efeito da habituação neural, as duas realidades da mente interior e do mundo externo parecem se tornar praticamente inseparáveis. Por exemplo, se você jamais consegue parar de pensar em seus problemas, então sua mente e sua vida fundem-se como uma só. O mundo objetivo agora é tonalizado pelas percepções de sua mente subjetiva, e com isso a realidade adapta-se continuamente. Você fica perdido na ilusão do sonho. Você poderia chamar isso de rotina, e todos nós caímos nela, mas a coisa vai muito mais fundo. Não apenas nossas ações, mas também nossas atitudes e nossos sentimentos tornam-se repetitivos. Você criou o hábito de ser você mesmo ao se tornar, de certo modo, escravo de seu ambiente. Seu pensamento ficou igual às condições de sua vida. Assim, como observador quântico, você está criando uma mente que apenas reafirma essas circunstâncias em sua realidade específica. Tudo o que você está fazendo é reagir a seu mundo externo, conhecido e imutável. De uma forma muito real, você se tornou um efeito das circunstâncias externas.
você se permitiu desistir do controle de seu destino. Diferentemente do personagem de Bill Murray no filme Feitiço do Tempo, você nem mesmo luta contra a incessante monotonia do que você parece e do que sua vida se tornou. Pior, você não é vítima de alguma força misteriosa e invisível que o colocou nesse loop repetitivo. Você é o criador do loop. A boa notícia é que, como foi você quem criou o loop, você pode optar por dar fim nele. O modelo quântico da realidade diz que, para mudar nossa vida, devemos fundamentalmente mudar nosso modo de pensar, agir e sentir. Devemos mudar nosso estado de ser, porque nossa maneira de pensar, sentir e nos comportarmos é, em essência, nossa personalidade. É a nossa personalidade que cria nossa realidade pessoal. Portanto, para criar uma nova realidade pessoal, uma vida nova, devemos criar uma nova personalidade. Devemos nos tornar outra pessoa. Mudar, então, é ser maior que nossas circunstâncias atuais, maior que o nosso ambiente. Grandeza é agarrar-se a um sonho, independentemente do ambiente. Antes de eu começar a explorar os modos pelos quais você pode pensar maior do que seu ambiente e assim quebrar o hábito de ser você mesmo, quero lembrá-lo de uma coisa. É possível pensar maior do que sua presente realidade, e os livros de história estão repletos de nomes de pessoas que fizeram isso. Homens e mulheres como Martin Luther King Jr., William Wallace, Marie Curie, Mahatma Gandhi, Thomas Edison e Joana d'Arc. Cada um desses indivíduos tinha em sua mente o conceito de uma futura realidade que existia como potencial no campo quântico. A visão estava viva em um mundo interior de possibilidades além dos sentidos, e com o tempo, cada uma dessas pessoas transformou essas ideias em realidade. Como traço comum, todas tinham um sonho, visão ou objetivo muito maior do que elas. Todas acreditavam em um destino futuro que era tão real em suas mentes que começaram a viver como se esse sonho já estivesse acontecendo. Elas não podiam ver, ouvir, saborear, cheirar ou palpar o sonho, mas estavam tão possuídas por ele que agiam de modo correspondente à realidade potencial à frente do tempo. Em outras palavras, comportavam-se como se o que visualizavam já fosse realidade. Por exemplo, a autoridade imperialista que mantinha a Índia sob governo colonial no início do século XX era desmoralizante para os indianos. Apesar disso, Gandhi acreditava em uma realidade que ainda não estava presente na vida de seu povo. Ele defendia ardentemente os conceitos de igualdade, liberdade e não violência com uma convicção inabalável. Ainda que Gandhi defendesse a liberdade para todos, a realidade da tirania e do controle britânico à época era muito diferente. As crenças convencionais daquele tempo contrastavam com suas esperanças e aspirações. Embora a experiência de liberdade não fosse uma realidade quando Gandhi começou a agir para mudar a Índia, ele não deixou que evidências externas de adversidade o influenciassem a desistir de seu ideal. Por um longo tempo, a maior parte do retorno do mundo externo não mostrou a Gandhi que ele estivesse fazendo diferença, mas raramente ele permitia que as condições do ambiente controlassem seu modo de ser. Ele acreditava em um futuro que ainda não conseguia ver ou experimentar com os sentidos, mas estava tão vivo em sua mente que ele não conseguia viver de nenhum outro modo. Gandhi adotou uma nova vida futura enquanto fisicamente vivia na vida presente. Ele entendeu que o modo como pensava, agia e sentia alteraria as condições atuais de seu ambiente e, por fim, a realidade começou a mudar como resultado de seus esforços. Quando nosso comportamento combina com nossas intenções, quando nossas ações são iguais aos nossos pensamentos,
Quando nossa mente e nosso corpo trabalham juntos, quando nossas palavras e ações estão alinhados, existe um poder imenso por trás de cada indivíduo. Gigantes da história. Por que seus sonhos eram irrealistas e sem sentido? Os maiores indivíduos da história estavam inabalavelmente comprometidos com o destino futuro, sem qualquer necessidade de uma resposta imediata do ambiente. Para eles não importava que ainda não tivessem recebido alguma indicação sensorial ou prova física da mudança que queriam. Devem ter mentalizado diariamente a realidade que eles enfocavam. Suas mentes estavam à frente de seu ambiente atual, pois o ambiente em que se encontravam não mais controlava seus pensamentos. Na verdade, eles estavam à frente de seu tempo. Outro elemento fundamental compartilhado por todos esses personagens célebres é que tinham claro em mente exatamente o que queriam que acontecesse. Lembre-se, deixamos o como para uma mente superior, e eles deviam saber disso. Pois bem, algumas pessoas da época podem tê-los chamados de realistas. De fato, eles eram completamente realistas, bem como seus sonhos. O evento que estavam adotando em pensamento, ação e emoção não era realista, pois a realidade ainda não havia ocorrido. Os ignorantes e os céticos também podem ter dito que suas visões não faziam sentido, e esses opositores estariam corretos. Uma visão da realidade futura era sem sentido, existia em uma realidade além dos sentidos. Tomando outro exemplo, Joana d'Arc foi considerada insensata, até mesmo insana. Suas ideias desafiavam as crenças da época e fizeram dela uma ameaça ao sistema político vigente. Mas quando sua visão se manifestou, ela foi considerada profundamente virtuosa. Quando uma pessoa tem um sonho independente do ambiente, isso é grandeza. A seguir, veremos que superar o ambiente está indissociavelmente ligado a superar o corpo e o tempo. No caso de Gandhi, ele não foi influenciado pelo que estava acontecendo em seu mundo exterior, ambiente. Não se preocupou com o que sentia e o que aconteceria com ele, corpo. E não se importou com quanto demoraria para concretizar o sonho de liberdade, tempo. Ele simplesmente sabia que mais cedo ou mais tarde, todos esses elementos se curvariam às suas intenções. No caso de todos os gigantes da história, é possível que suas ideias se desenvolvessem no laboratório de suas mentes a tal ponto que, para seus cérebros, fosse como se a experiência já tivesse ocorrido. Você também pode mudar quem é apenas pelo pensamento? Ensaio mental. Como nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. A neurociência comprovou que podemos mudar nosso cérebro e, portanto, nossos comportamentos, atitudes e crenças, simplesmente pensando de modo diferente. Em outras palavras, sem mudar nada em nosso ambiente. Por meio de ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir novos objetivos. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade física. Podemos mudar o cérebro para que fique à frente de qualquer experiência real em nosso mundo externo. Aqui está um exemplo. Em Involve Your Brain, discuto como indivíduos de uma pesquisa que ensaiaram exercícios ao piano mentalmente para uma das mãos durante 2 horas ao dia por 5 dias, jamais realmente tocando nessas teclas, exibiram praticamente as mesmas alterações cerebrais que as pessoas que fisicamente executaram movimentos idênticos dos dedos em um teclado de piano durante o mesmo período de tempo. Varreduras funcionais do cérebro mostraram que todos os participantes ativaram e expandiram grupamentos de neurônios na mesma área específica do cérebro. Em essência, o grupo que ensaiou mentalmente a prática de escalas e acordes
desenvolveu praticamente o mesmo número de circuitos cerebrais que o grupo que se engajou fisicamente na atividade. Esse estudo demonstra 2 pontos importantes. Não só podemos mudar nosso cérebro simplesmente se pensarmos de modo diferente, como quando estamos focados e decididos, o cérebro não reconhece a diferença entre o mundo interno da mente e o que experimentamos no ambiente externo. Nossos pensamentos podem se tornar nossa experiência. Essa noção é crítica para o sucesso ou o fracasso em seu esforço para substituir hábitos antigos, podar antigas conexões neurais por novos, fazer brotar novas redes neurais. Assim, vamos olhar mais de perto como ocorreu a mesma sequência de aprendizado naquelas pessoas que praticaram mentalmente, mas que jamais tocaram quaisquer notas fisicamente. Ao adquirirmos uma aptidão, seja física ou mentalmente, existem 4 elementos que todos nós utilizamos para mudar nosso cérebro: aprender o conhecimento, receber instruções práticas, prestar atenção e repetir. Aprender é fazer conexões sinápticas. A instrução envolve o corpo a fim de se ter uma nova experiência que enriquece ainda mais o cérebro. Quando também prestamos atenção e repetimos nossa nova aptidão diversas vezes, nosso cérebro muda. O grupo que tocou as escalas e acordes fisicamente desenvolveu novos circuitos cerebrais porque seguiu essa fórmula. Os participantes que ensaiaram mentalmente também seguiram essa fórmula, só que não tiveram o corpo envolvido fisicamente. Na mente, foram tranquilamente capazes de se imaginar tocando piano. Lembre, depois de esses indivíduos praticarem mentalmente várias e várias vezes, seus cérebros mostraram as mesmas alterações neurológicas dos participantes que de fato tocaram piano. Foram forjadas novas redes de neurônios, redes neurais, demonstrando que, na verdade, eles já tinham se engajado na prática de escalas e acordes de piano sem a real experiência física. Poderíamos dizer que seus cérebros existiram no futuro, à frente do evento físico de tocar piano. Devido ao nosso lobo frontal aumentado e nossa aptidão singular para tornar os pensamentos mais reais do que qualquer coisa, o prosencéfalo pode naturalmente reduzir o volume do ambiente externo para que nada mais seja processado a não ser um único pensamento focado. Esse tipo de processamento interno nos permite ficar tão envolvidos em nossas imagens mentais que o cérebro modifica suas conexões sem ter experimentado o evento real. Quando conseguimos mudar nossa mente independentemente do ambiente e a seguir adotar firmemente um ideal com concentração sustentada, o cérebro fica à frente do ambiente. Isso é ensaio mental, uma ferramenta importante para quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Se pensamos repetidamente em alguma coisa e excluímos todo o resto, chegamos ao ponto em que o pensamento se torna a experiência. Quando isso ocorre, o hardware neural é reconectado para refletir o pensamento como a experiência. Esse é o momento em que nosso pensamento muda nosso cérebro e, com isso, nossa mente. Entender que a alteração neurológica pode ocorrer na ausência de interações físicas com o ambiente é crucial para o êxito em quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Considere as implicações mais amplas do experimento com o exercício dos dedos. Se aplicarmos o mesmo processo, ensaio mental, em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar nosso cérebro colocando à frente de qualquer experiência concreta. Se conseguir influenciar seu cérebro para que mude antes de você experimentar um evento futuro desejado, você criará os circuitos neurais apropriados que lhe permitirão comportar-se em linha com a intenção, antes de ela tornar-se realidade em sua vida. Mediante um ensaio mental repetido de uma maneira melhor de pensar, agir ou ser,
você instalará o hardware neural necessário para prepará-lo fisiologicamente para o novo evento. De fato, você fará mais que isso. O hardware do cérebro, conforme a analogia que uso neste livro, refere-se às estruturas físicas e anatomia do conjunto até os neurônios. Se você mantém-se instalando, reforçando e aprimorando seu hardware neurológico, o resultado final dessa repetição é uma rede neural. Na realidade, um novo programa de software. A exemplo dos softwares de computador, esse programa, por exemplo, um comportamento, atitude ou estado emocional, roda automaticamente. Assim, você cultiva o cérebro para ficar pronto para a nova experiência e, francamente, tem a mente a postos de modo a poder enfrentar o desafio. Quando muda sua mente, seu cérebro muda. Quando muda seu cérebro, sua mente muda. Então, quando chegar a hora de demonstrar uma visão contrária às condições ambientais existentes, é bem possível que você já esteja preparado para pensar e agir com uma convicção firme e inabalável. De fato, quanto mais você formula uma imagem de seu comportamento em um evento futuro, mais fácil fica implementar um novo jeito de ser. Sendo assim, você consegue acreditar em um futuro que ainda não vê ou vivencia com seus sentidos, mas que visualizou tanto em sua mente que seu cérebro de fato mudou, parecendo que a experiência aconteceu antes do evento físico no ambiente externo? Se você consegue, então seu cérebro não é mais um registro do passado, mas se tornou um mapa do futuro. Agora que você sabe que pode mudar seu cérebro pensando de forma diferente, é possível mudar seu corpo para também parecer que teve uma experiência antes das circunstâncias reais pretendidas? Sua mente tem tamanho poder? Fique ligado.